o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus, falar do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor vai fazer pela nossa vida, né? De todas as suas bênçãos, de toda a sua graça, toda a sua bondade, tudo que o Senhor tem derramado nos nossos corações todos os dias. Esse canal é específico para te ensinar a orar em línguas continuamente. Amém? Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre o foco que nós precisamos ter numa vida de oração em línguas. Por quê? Porque muitas pessoas, assim como eu, começaram orando 8 horas em línguas por dia. Oravam em línguas no carro, no ônibus, andando pela rua, limpando a casa, oravam. Mas parece, irmãos, que chega um momento de acomodação. Chega um momento que você se acomoda na sua vida espiritual. E aquele tempo de oração que você tinha, que era um tempo maior, ele diminui. Então é muito perigoso nós estarmos tão confortáveis no ministério, tão confortáveis com a vida que nós temos de prosperidade, uma vida tranquila e em paz, que a gente se afaste um pouco da oração. E aqui eu quero falar principalmente da oração em línguas. Da oração em línguas. É muito perigoso nós nos afastarmos da oração em língua quando estamos muito desconfortáveis. Eu falo por mim, irmãos, os momentos que eu mais oro em línguas são momentos de ansiedade, são momentos de preocupação, são momentos que teoricamente não era para eu estar tão bem, mas mesmo não estando tão bem, eu continuo orando em língua. Amém? E o Senhor tem falado comigo nesses dias sobre o foco na oração em línguas. Tirar coisas que roubam o nosso foco, para que a gente possa se manter orando. Então hoje eu quero falar aqui para vocês dicas, estratégias, diretrizes, para que vocês continuem orando no Espírito Santo. Para que o diabo não faça você parar de orar em línguas jamais. Para que você ore em línguas todos os dias. E não só todos os dias, mas constantemente. Porque a oração em línguas, irmãos, não é só sobre orar uma vez e parar. Não é só sobre você orar naquele momento pentecostal, de fogo do culto. A oração em línguas precisa se ter constância. Amém? Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Como que você consegue manter essa constância na oração em línguas? Como que você consegue não parar de orar em línguas? Eu, como eu disse anteriormente, eu gastava 8 horas orando em línguas todos os dias. Mas por que hoje eu não oro 8 horas em línguas todos os dias e antes eu orava? O que mudou? O que diminuiu? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Estratégias e diretrizes para que você e eu consigamos manter o foco na oração. Amém? Então, primeira diretriz, primeira dica que eu quero dar para você. Você que já começou a orar em línguas, você que já tem uma vida de oração em línguas continuamente, primeira dica, comece a marcar o seu tempo de oração. Comece a marcar quanto tempo você vai orar naquele dia. Por exemplo, eu pego o meu cronômetro do celular e ali eu marco quanto tempo eu vou orar. Por exemplo, hoje eu vou orar 8 horas em línguas. Então eu começo. Não preciso orar alto, eu posso orar baixinho. Eu começo a orar em línguas. Às vezes chega alguém, eu paro. Né? Depois eu continuo, vou fazendo outras coisas orando em línguas ao mesmo tempo. E eu vou marcando o meu tempo durante o dia. Quando eu paro de orar, eu pauso o cronômetro. Quando eu volto a orar, eu continuo o cronômetro. E aí, no final do dia, às vezes eu alcanço essa meta, às vezes não. Mas se eu não alcancei aquela meta, muitas vezes o que eu faço? Eu completo a meta no outro dia. Por quê? Eu preciso de foco na oração. Às vezes eu vou marcar o tempo, eu marco só para marcar. Vou marcar aqui quanto tempo eu vou orar hoje.
eu percebo que eu oro menos. Por quê? Eu não estabeleci aquela meta de oração. Aquela meta que eu tenho que alcançar. Então, você que vai se aprofundar na oração em línguas, ou você que já foi profundo na oração em línguas e quer voltar a se aprofundar, primeira dica que eu quero dar para você: estabeleça metas. Mas não metas pequenas. Vou orar 1 hora em línguas só. Se você está começando, pode ser, é uma meta boa. Vou orar 2 horas em línguas. Se você está começando, é uma meta boa. Mas estabeleça metas maiores. 4 horas, 6 horas. Para que você, durante o seu dia, você aproveite o tempo que você tem ali ocioso. Né? A Bíblia diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Então a gente precisa aproveitar o nosso tempo porque os dias são maus. Então o nosso tempo precisa ser investido em oração. Amém? Primeira dica, use um cronômetro. Segunda dica, tire coisas que tirem o seu foco. Tire coisas da sua vida que tiram o seu foco da oração. Irmãos, hoje em dia nós temos tanto entretenimento, né? Aqui em casa eu tenho Disney+, né? A gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem tantas coisas que chamam nossa atenção, tantas coisas que fazem a gente olhar mais para essas coisas do que para a oração. E eu vou te falar, muitas vezes são coisas melhores, mais prazerosas para a nossa carne. Eu prefiro, sinceramente, minha carne falando agora, né? A minha carne, ela prefere assistir um jogo do Real Madrid durante 2 horas do que ficar orando durante 2 horas. Hoje eu passei um tempo em adoração aqui, foi mais ou menos 2 horas e meia. E eu não tive o prazer que eu tenho, muitas vezes, quando eu estou assistindo um jogo. Mas e daí? Eu não posso ser governado pela minha carne, não preciso ser governado pela minha carne. Independente da minha carne gostar ou não, eu sei que o meu espírito está se alegrando no Senhor. Não é? Então, manter o foco na oração em línguas é extremamente necessário. É extremamente necessário você tirar coisas que tiram o seu foco, para que você foque na oração em línguas. Amém? E muitas vezes o Senhor, irmãos, ele vai nos pedir coisas lícitas. Às vezes a gente pensa, eu vou parar com algumas coisas para poder orar mais, mas são coisas pecaminosas, não. O Senhor está nos pedindo coisas lícitas que nós precisamos parar. O Senhor está nos pedindo coisas lícitas, coisas que são boas, coisas que são legais, coisas que são divertidas, mas que tomam o nosso tempo de oração. Esses dias o Senhor tem me dado muitas visões, né? Vocês vão perceber, à medida que vocês orarem em línguas continuamente, que o Senhor vai começar a liberar visões de ensino para vocês. O que são visões de ensino, Jeanes? São visões que você vê no seu espírito e o Senhor te dá aquele tipo de visão para te ensinar preceitos da palavra de Deus. Não é uma visão sobre o futuro, não é uma visão sobre alguma pessoa, uma revelação, mas são visões para te ensinar preceitos da palavra de Deus. Amém? E numa dessas visões de ensino, tem um menino do bairro que eu morava, que ele era muito bom em soltar pipa. Né? Ele era um dos melhores ali do bairro, com pipas. E nessa visão ele encontrava com outros colegas, e ele falava assim, os colegas perguntavam, e aí? Está soltando pipa ainda? Você ainda solta pipa daquele jeito e tal? E nessa visão ele falava assim, não, eu parei de soltar pipa porque aquilo tira o meu foco. E esses dias eu estava vendo uma entrevista, irmãos, que me chamou muito a atenção. Existe um jogador da França chamado Paul Pogba, que ele foi para a Copa de 2022. E ele sempre usou cabelos, quem conhece ele sabe, né? Sempre usou cabelos totalmente malucos, cabelos totalmente diferentes, pintava o cabelo de azul, preto, vermelho, verde,
Pintava de todas as cores. Moicano, trança. Ele sempre fazia esses penteados diferentes. Mas ele foi para a Copa careca. Ele raspou toda a sua cabeça, toda a sua barba e ficou careca. E ele, numa entrevista, ele falou: eu raspei a minha cabeça, porque durante a Copa eu não queria ter nenhuma outra preocupação. Eu não queria ter nenhum outro foco, senão na Copa do Mundo, na competição. Irmãos, se uma pessoa do mundo, se um jogador ímpio, muçulmano, teve essa atitude com relação à Copa do Mundo, qual é a atitude que nós precisamos ter com relação aos preceitos do Senhor? A nossa vida de devoção. Na Bíblia existem pessoas que são chamadas de nazireus. Números capítulo 6 fala sobre isso. Os nazireus, eles não podiam cortar cabelo. Os nazireus, eles não podiam tomar bebida forte. Os nazireus não podiam ter contato com nenhuma pessoa ou animal morto. O cabelo do nazireu era totalmente grande. A dieta do nazireu era diferente. Os caminhos que o nazireu andava, os lugares onde o nazireu ia, eram diferentes. Então todo mundo podia cortar cabelo. O nazireu não. Todo mundo podia beber bebida forte, vinho, cerveja. O nazireu não. Todo mundo podia ir num velório. Ou um animal morreu, podia ir lá pegar esse animal e jogar. O nazireu não. Mas aí eu te pergunto, há alguma coisa ilícita nisso? Há alguma coisa ilícita em você cortar o seu cabelo? Não. Há alguma coisa ilícita em você ir num velório? Não. Mas mesmo assim, os nazireus precisavam abrir mão das coisas lícitas para poder se consagrar ao Senhor. Samuel era um nazireu. Sansão era um nazireu. João Batista era um nazireu. Então foram pessoas extremamente usadas por Deus, irmãos. Mas foram pessoas totalmente consagradas ao Senhor. Então, para a gente manter o foco na oração, a gente vai precisar abrir mão de coisas lícitas. Existe um tempo, irmãos, que o Senhor começa a pedir para a gente coisas ilícitas, né? Ou seja, vida de pecado. Você está no pecado, o Senhor fala assim, olha, filho, larga isso. Né, filho, deixa isso de lado. O Senhor pede para a gente coisas ilícitas para que a gente largue. Mas chega um tempo da nossa caminhada que o Senhor começa a pedir para a gente até as coisas lícitas. Que são coisas que roubam o nosso foco, que roubam o nosso entendimento, que roubam o nosso discernimento, que não deixa a gente ver o que está acontecendo na nossa vida. Amém? E em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo vai falar algo interessante. 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo fala algo interessante. Desculpa. Lembra que eu falei do exemplo do francês da Copa, o Paul Pogba? Falei dele aqui. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.
Então Paulo está dizendo, eu me esmurro, eu maltrato, eu me esforço, eu faço todo o esforço possível para que eu não seja reprovado. Eu faço todo o esforço possível para alcançar as minhas metas e o meu prêmio galardão em Cristo. Eu faço todo o possível para que a vontade de Deus se cumpra em mim. Eu faço todo o possível para que eu alcance a coroa. Eu faço todo o possível para que Cristo seja glorificado através da minha vida. Irmãos, quanto mais foco você tiver no seu chamado, mais Cristo vai ser glorificado através da sua vida. Quando você parar de focar em muitas coisas e focar no chamado de Deus para você, mais Cristo vai ser glorificado na sua vida. E mais fruto você vai ter. Porque os nossos frutos são frutos do chamado de Deus para nós. Eu não quero, irmãos, sinceramente, eu não quero ter frutos na minha vida que não sejam do chamado de Deus para mim. Vamos supor que eu abrisse uma igreja. E aquela igreja ficasse ali com 100, 200 membros, 300 membros. Teoricamente, a igreja está bombando. Teoricamente, a igreja está lotada. Deus está fazendo. Mas Deus nunca me pediu para abrir uma igreja. Oi, José, tudo bem? Deus nunca me pediu para abrir uma igreja. Deus me pediu para fazer lives aqui. Tem pessoas que têm esse chamado. Elas vão lá, abrem e prosperam. Se eu abrir, pode prosperar, mas eu vou prosperar fora da vontade de Deus para mim. E não é isso que eu quero. José, oi, bom dia. Então, irmãos, a oração em línguas é essa ferramenta. A oração em línguas, ela te edifica de tal forma que você sabe o seu chamado e você vai operar no seu chamado. Por isso que essa mensagem de hoje é tão importante. Por isso que essa mensagem de hoje é tão importante. Foco na oração em línguas. Porque se você não tiver foco na oração em línguas, você não vai conseguir orar o suficiente para poder, até o ponto em que Deus vai te revelar o seu chamado. Jantes, com quanto tempo de oração em línguas todos os dias que Deus revelou o seu chamado para você? Foi depois de 7 anos, por exemplo. 7 anos orando em línguas todos os dias. 9 anos, desculpa. 7, 9, por aí. 7 anos orando em línguas todos os dias. Deus me revelou meu chamado. E se eu não tivesse orado? Provavelmente poderia estar aí. Abrindo igrejas, ia me rebelar contra o meu pastor, ia abrir uma congregação para mim, ia sair criando agenda para o pessoal me convidar para pregar. Mas e aí? Ia chegar o momento da caminhada, que sabe o que ia acontecer? Cansaço. Exaustão. Tem muitos pregadores, irmãos, que eles pregam, fazem missões. E, cara, eu glorifico a Deus por isso. Mas muitos chegam o momento da caminhada que eles cansam. Eu já ouvi testemunhos de missionário que viajava o mundo, fazia as coisas, mas chegou o momento da exaustão. E quando chegou esse momento da exaustão, Deus falou com ele. E falou assim, durante todo esse tempo você estava olhando para outras coisas. Mas agora você está pronto para olhar para mim. Durante muito tempo, irmãos, a gente olha, a gente vislumbra a glória do ministério, a gente vislumbra uma igreja grande, a gente vislumbra agendas de pregação, a gente vislumbra esse chamado para cantar, a gente vislumbra participar de um congresso, participar de muitas coisas. Mas, quanto mais você ora em línguas,
Quanto mais você ora em línguas, o Senhor te leva a um lugar que você está pronto para olhar para Ele. E as outras coisas perdem o sentido. Mas quando você entra nesse ponto, o diabo vem para roubar o seu foco. Então, a primeira dica que eu dou para você que quer orar em línguas, para você que quer se aprofundar nessa vida de oração, primeira dica que eu dei aqui nessa live, eu falei com vocês, estabeleça um tempo de oração todos os dias em línguas. Segunda dica que eu dei para vocês aqui, tire da sua vida coisas que roubam o seu foco. Terceira dica que eu vou dar aqui para vocês. E essa dica talvez seja a principal. Essa terceira dica talvez seja a principal. Por quê? Porque ela te ajuda a não esquecer que você tem que orar. Terceira dica que eu quero dar. Ouça certo. Ouça ministrações sobre isso. Ouça ministrações sobre esse tema. Ouça pregadores genuínos. Não estou falando de falsos profetas. Que te ensina a ficar na graça, na hipergraça, né? Para você pecar de propósito. De sensacionalismo, que fica aquela bagunça toda aí, rodopiando, caindo, levantando. E tira o seu foco da oração. Eu não estou falando isso. São pessoas genuínas também, são pessoas de Deus. Mas eu estou falando de ensinos genuínos. Pessoas que vão te ensinar a palavra de Deus genuinamente. Ouça ministros que pregam sobre isso. Ouçam ministros que pregam sobre oração em línguas. Ouça ensino sobre oração em línguas. Lê livros sobre oração em línguas. Por quê? Porque isso vai te edificar. Isso vai te levar a se aprofundar nessa prática. Jânio, você tem algum pregador que você indica? Tenho. Um norte-americano chamado Dave Robertson. Ele ensina muito sobre isso. Se você ouvi-lo, com certeza você vai orar em línguas. Um outro pregador que ensina muito sobre isso é o Luciano Subirá. Heber Rodrigues também ensina muito. Pessoas boas de Deus que você pode ouvir. Amém? Então, para fechar essa live, irmãos, vai ficar salvo aqui, tá? Se você quiser assistir aqui depois. Foco na oração em línguas. Como manter o seu foco na oração em línguas? É o tema dessa live. Primeiro, marque o tempo de oração. Segundo, tire coisas da sua vida que roubem o seu foco. Terceiro, ouça pregadores que pregam sobre isso. Se você manter o seu foco na oração em línguas, você vai, consequentemente, usufruir dos benefícios dessa linguagem. Se você manter o seu foco na oração em línguas, você vai, consequentemente, usufruir da revelação de Deus no seu espírito, do entendimento do Senhor no seu coração. Né? Amém? Vamos ver um cara que era focado nisso? Vamos ver uma pessoa aqui que tinha tanto foco na oração em línguas que ele falou assim: eu dou graças a Deus que eu falo mais línguas que todo mundo. Pensa num cara ocupado, irmãos. Pensa num cara que tinha coisa para fazer. Pensa num cara que tinha muitas igrejas. Pensa num cara que viajava. Pensa num cara que era atacado, perseguido, açoitado. Pensou? Multiplica por 2. Esse é Paulo. Mas em 1 Coríntios 14:18, ele deixa claramente como era a vida de oração dele e qual era o foco da vida dele. Porque a sua vida de oração revela o seu foco.
Se a sua vida de oração é pouca, significa que o seu foco está pouco. Se a sua vida de oração é muita, significa que o seu foco em Deus está muito. Porque o termômetro do nosso foco na nossa vida de relacionamento com Deus é a oração. E Paulo diz em 1 Coríntios 14, 18, ele fala assim: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Aí as pessoas falam assim: gente, Paulo está falando de falar de idiomas, inglês, francês, italiano, espanhol. Não, irmãos. O contexto ali não é idiomas. O contexto ali é profecia e línguas estranhas. Esse é o contexto de 1 Coríntios 14. E no meio desse contexto, Paulo fala assim: eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vós. Eu dou graças a Deus que eu tenho tanto foco na oração em línguas que eu não paro de orar. Irmãos, por exemplo, Paulo tinha uma viagem, queria viajar, vamos supor, de Jerusalém até Roma, né? Que foi uma das viagens que ele fez. Jerusalém até Roma. Vamos supor que essa viagem durasse 1 mês de navio. Paulo gastava aquele tempo em viagem para orar em línguas. Irmãos, para uma pessoa falar que ora em línguas mais que toda a igreja de Corinto junto, ele não orava em línguas só na igreja. Ele tinha uma vida de oração em línguas fora da igreja também. Eu imagino Paulo viajando, baixinho, sem fazer escândalo, porque é isso que ele fala em 1 Coríntios 14, 28. Fala que você não precisa orar alto, você pode orar baixo. Ele orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E Deus revelando os mistérios de Deus para Paulo. Porque orar em línguas, irmãos, é orar mistérios. Por quê? Que 3/4 da revelação do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Ele orou muito em línguas e o Senhor derramou muita revelação. Ele orou muitos mistérios de Deus e Deus revelou mistérios para ele. Então, se Paulo tinha uma viagem que ele ia viajar 1 mês de navio, ele passava aquela viagem. Orando em línguas, ativando tanto os dons quanto o ensino de Cristo para a vida dele. Diante, você tem mais um versículo que você pode falar para mim, que comprove o que você está falando? Que eu gosto muito de olhar na Bíblia, né? Tudo que as pessoas falam comigo, eu gosto de olhar na Bíblia. Você tem um versículo que comprova? Tem. 2 versículos. 1 Coríntios 14, 14, Paulo diz assim: se eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. Meu espírito ora de fato quando eu oro em línguas. Aí ele vai lá para Efésios 6, 18, ele fala assim: orando em todo o tempo no espírito. Ele orava em todo o tempo no espírito, irmãos. Não significa que ele estava orando mentalmente. Orar no espírito é orar em línguas. 1 Coríntios 14, 2, se eu oro em línguas, o meu espírito ora em mistérios. Meu espírito está orando. 1 Coríntios 14, 14 diz que se eu oro em línguas, meu espírito ora de fato. Você vai ter o mesmo foco que Paulo na oração? Ou você vai querer ir pro playground gospel? Você vai brincar de fazer culto? Você vai brincar de ir para congressos? Você vai ouvir adoração, louvores, vai ficar tão feliz, tão alegre. Mas um dia que a tempestade chegar, você vai precisar ter uma base. E aí? Quantas pessoas, irmãos, eram frequentes na igreja, eram missionários? Ministério de louvor, mas a tempestade veio. E eles não tiveram base para ficar firme. Sua vida de oração vai te dar base para você ficar firme na presença de Deus. Então não brinca com isso. Não fica orando 10 minutinhos, 20 minutinhos, pelo amor de Deus.
Não fica com essa vida de oração rasa. Não fica porque isso não te sustenta nos tempos difíceis. E você vai se afastar de Cristo. Porque você não sabe no que você está crendo, você não conhece o seu Criador, você só ouve falar. Meu Deus, eu oro para que o Senhor levante pessoas, Pai, de oração. Pessoas que orem em línguas, pessoas que leiam a Tua palavra. Levante nazireus de Deus, Pai. Levante nazireus de Deus nesse tempo. Que eu seja um nazireu de Deus nesse tempo. Que essas pessoas que me assistem, que vão assistir, sejam nazireus de Deus no seu tempo. Pessoas que tiraram o seu foco do mundo. Pessoas que tiraram o seu foco dessa terra, dessas coisas passageiras. Pessoas que estão focadas em Cristo. Amém? Deus te abençoe. Essa live vai ficar salva. Assista a ela continuamente. 2, 3 vezes. Para te ajudar a manter o foco na oração. Para te ajudar a orar em línguas. Amém? Deus te abençoe.